Bom, boa noite a todos e todas. É uma grande Boa satisfação ter todos vocês aqui no nosso 7º encontro aberto do GEALogs. O GEALogs, para quem não conhece, é o grupo de estudos e pesquisas avançadas em logística e supply chain management. Nós somos do curso de administração, tanto a nível de graduação como pós-graduação da Universidade de Brasília, e também temos membros que são da área de agronegócios, do mestrado em agronegócio da Universidade de Brasília, e também de outros cursos, e de outras faculdades, engenharia da produção, enfim, cursos que são de áreas afins. É um grupo de pesquisa que começou em 2012 na Universidade de Brasília, eu fui a criadora e sou a líder, e aí todos os meses a gente tem feito, além dos encontros que nós temos internos com os alunos de graduação e pós-graduação, a gente tem convidado os nossos membros, que são alunos de pós-graduação, egressos da UNB também, como é o caso do Jorge, que defendeu o doutorado dele em fevereiro, para que venham contar um pouquinho sobre o tema que pesquisaram, sobre as pesquisas que a gente desenvolve no âmbito do nosso grupo, até justamente para que a gente possa mostrar para a sociedade e se aproximar um pouquinho mais da sociedade em geral, não ficar restrito aos muros aqui da universidade. Na verdade, a UNB não tem nem muros, mas, enfim, que a gente não fique restrito aos pesquisadores e que a gente possa disseminar um pouquinho mais esse conhecimento e mostrar o que a gente tem pesquisado. É uma grande satisfação ter o Jorge como convidado especial desse 7º encontro, O Jorge, a gente tem aí uma estrada de 10 anos juntos, eu fui orientadora dele de graduação na Universidade de Brasília, no curso de administração, foi o meu primeiro orientando quando eu cheguei na UNB, e depois a gente acabou se encontrando novamente para o doutorado, então orientei ele na tese de doutorado, no programa de pós-graduação em administração também, da Universidade de Brasília, e é uma grande satisfação, trazê-lo aqui para falar um pouquinho da sua pesquisa, que é uma pesquisa muito relevante, muito atual, que já rendeu várias publicações e tem muitas ainda para sair no futuro, O Jorge agora já está engajado em outra universidade, Tenho certeza que tem um futuro muito promissor, um futuro brilhante aí pela frente. Então, ficamos muito honrados de ter você aqui conosco, Jorge. Espero que você sempre esteja conosco, Fique à vontade para fazer sua exposição. Gostaria que você se apresentasse. Eu acho que eu gosto sempre de pedir para o próprio convidado se apresentar, porque eu acho que você pode falar o que você considera relevante da tua trajetória, Então, fique super à vontade para se apresentar para os participantes, e depois fazer a tua exposição. E aí, normalmente, depois da exposição, a gente abre um espaço aí de aproximadamente 20 a 30 minutos para discussão, Para que todos os participantes possam fazer perguntas, comentários, Então, a gente estimula também a participação dos nossos convidados. Então, fiquem super à vontade para participar. Quem não quiser abrir a câmera, não quiser abrir o microfone, pode também fazer as perguntas no chat, e eu, depois que o Jorge fizer a apresentação, eu leio essas perguntas e a gente vai deixar, então, à disposição depois o vídeo para vocês também, tá bom? Então, Jorge, fique à vontade. Muito obrigada, desejo sucesso. Fique à vontade para fazer sua exposição. Vou fechar aqui a minha câmera para não ter perigo de travar também, tá? Boa noite a todos. É um prazer enorme, como a professora Patrícia Guarnieri me apresentou aqui, é uma satisfação enorme estar aqui essa noite por conta da trajetória que a gente tem em comum com o GEALogs, Então, completei 10 anos de participação nesse grupo. Eu brinco que a minha carteirinha é o 01, desse grupo, então ela faz parte da minha trajetória enquanto pesquisador, e nada mais justo do que eu vim aqui ao término da tese, 6 meses, exatamente 6 meses depois da tese, então vocês estão vendo ali 24 de fevereiro, eu fiz essa mesma apresentação para a banca, tá? Então a ideia é acadêmica, mostrar como é uma banca de doutoramento, que eu vou aqui apresentar, fazer a mesma apresentação, e ao mesmo tempo também trazer a discussão aí para a praxis, para a prática da economia circular. Bom, brevemente, então, me apresentando, eu fiz graduação em administração na UNB, depois mudei para o interior de São Paulo, fiz um mestrado em sustentabilidade e gestão ambiental na Federal de São Carlos, e lá eu trabalhei numa multinacional com
a gestão ambiental, então era controle de água, gasto energético, gestão de resíduo, né? E voltei para Brasília, depois dessa experiência de implementação de ISO e tudo, voltei para Brasília para fazer o doutoramento e já comecei, então, a trabalhar como docente de diversas faculdades pelo DF. E agora, ao término, então, nesse período também prestei consultoria para a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, então, bem dentro de um projeto de logística reversa, de implementação de software. Foi mesmo uma experiência riquíssima. E depois do doutorado, agora, então, nesses últimos 6 meses, eu consegui me realocar, digamos assim, um novo emprego, já como professor de mestrado de uma faculdade particular aqui de Goiânia. Então, é bem desafiante, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente pronto, de certo modo, por ter tido toda essa boa escola que foi a UNB, que foi o GEALogs, né? Que foi o PPGA. Então, cumprimento a todos, agradeço demais a presença aqui, porque é uma noite especial não só para mim, mas também para todos que gostariam ou querem aprender um pouco mais sobre economia circular e os desafios que temos aí pela frente, né? Então, eu vou começar a cronometrar, porque eu não quero me alongar demais. Lá na defesa, eu tive 40 minutos. Aqui, eu prometo não expandir mais do que 45, tá? Então, vou soltar o cronômetro e dizer que essa tese de doutoramento foi pelo programa de pós-graduação em administração da Universidade de Brasília, traz o título A Institucionalização da Economia Circular de Embalagens em Geral no Brasil, né? E com a permissão do programa de pós, ela está estruturada em formato de artigo científico, tá? Então, no início, eu trago uma breve contextualização para mostrar esse panorama internacional e nacional também. Mostro as lacunas que a gente identificou na literatura para mostrar o quão relevante é uma pesquisa como essa. Questiono, né? Coloco ali uma pergunta principal que vai guiar a formulação dos objetivos de pesquisa. No referencial teórico, nessa apresentação, eu foco só nos 3 termos-chave, então, naqueles 3 termos que permearam todo o estudo, que é gestão de resíduos sólidos, economia circular e embalagens, né? Então, em seguida, eu apresento métodos, técnicas e já os resultados do artigo 1, que é teórico. Depois, mesma lógica para o artigo 2, que também é teórico. E aí, vamos para os métodos e técnicas do estudo de caso. Então, foi realizado um estudo empírico que me deu, então, resultado, que me deu dados o suficiente para elaborar mais 4 artigos científicos, né? Então, ao término, eu venho assumindo as limitações dessa pesquisa, que evidentemente não é completa, né? Sempre deixa lacunas, mas também reitero as contribuições e mostro aí que ainda há um grande caminho para pesquisas posteriores, né? Então, o nosso contexto, para marcar um ponto, a gente nomeia 2015, então, como um ano relevante, tendo em vista que foi pactuada a Agenda 2030, né? Em que mais de uma centena de países convergiram e sancionaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, né, que se destrincham em 169 metas. O meu trabalho está mais vinculado ao ODS número 6, ligado à água potável e saneamento, bem como o ODS de número 12, ligado à produção e consumo sustentável, né? E também, em 2015, a União Europeia lança um pacote de economia circular, né? Então, como a gente comentou com a colega aqui anteriormente, antes um pouco da gravação, a União Europeia está avançada porque, desde 2015, existem metas continentais. Então, cada país está tentando se adequar para que possam cumprir essas metas aí, né, que serão cobradas para se manter no bloco europeu.
Também como marco 2018, quando a China proíbe, né, a importação de resíduos estrangeiros, sobretudo plástico e resíduos eletroeletrônicos. Isso causa uma movimentação no mercado, no comércio exterior, uma vez que Estados Unidos, a própria União Europeia, países ali da Oceania e Ásia estavam acostumados a mandar seus resíduos, né, a mandar seus materiais em containers para a China. E desde 2018 isso tem sido proibido. Então, a economia circular se tornou um termo mais usual. Bom, em ano passado aconteceu a Conferência das Nações Unidas em Glasgow, né? E assume-se, né, as consequências desastrosas da pandemia da Covid-19 para a economia global. Entretanto, reitera-se a importância dos pactos firmados anteriormente. No cenário nacional, 2010 é o nosso grande marco, uma vez que foi sancionada a Lei 2.305 de 2010, que sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E por mais que ela não tenha o termo economia circular no corpo da lei, é a política pública que mais se aproxima do termo, tá? Do conceito. Então, em 2015 foi firmado a PNRS. É importante dizer que ela traz metas de fechamento de lixão, ela traz metas para a implementação da logística reversa de diversos setores, inclusive o de embalagens, né? Em 2015 foi firmado o Acordo Setorial de Embalagens, que nada mais é do que um grande pacto firmado entre empresariado, indústria, varejistas, né, associações de empresas e catadores de materiais recicláveis, com o Ministério do Meio Ambiente ali como balizador, né? Então, de 2015 para cá, esse acordo se enfraqueceu bastante, diversas empresas já saíram do pactuado, a gente percebeu que a fase 1 foi bem implementada, mas a fase 2 ainda nem começou. Então, há um congelamento aí, muito por conta da omissão do Ministério do Meio Ambiente, entre outros ali na esplanada, né? Então, a gente não chega mais de 10 anos de sanção da PNRS, os resultados não são muito animadores, uma vez que nós temos mais de 3.000 lixões abertos e aterros controlados, que são também considerados destinos inadequados do ponto de vista legal, né? Então, não só desanimador nesse sentido de não cumprimento das metas, mas também a tendência de crescimento de resíduos sólidos urbano per capita existe. Por mais que venhamos, então, numa recessão econômica, já há alguns anos, né, o Brasil cai o PIB, mas ainda assim a gente continua gerando mais resíduo por habitante, né? Hoje em dia, mais de 1 quilograma em média. Bom, e nos estudos de gestão, a principal forma que a gente tem de encontrar problemas de pesquisa é o chamado gap spotting, né? Então, quando a gente coloca luz nas lacunas deixadas por estudiosos, né, que vieram antes da gente. Então, a economia circular ainda carece de uma base mais científica, carece desse contraste com teorias que foram teorias já consolidadas, né? Esses estudos críticos em países que estão em transição, bem como a compreensão da dinâmica dos atores que envolvem, que trabalham nessa cadeia, bem como questões que envolvem embalagens, sustentabilidades e essa gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, foram levantadas diversas lacunas aí que justificam a relevância da pesquisa. Bom, então, de uma forma geral, qual foi o questionamento que se fez? Como ocorre o processo de institucionalização da economia circular de embalagens em geral no Brasil? A partir deste questionamento, foi destrinchado, então, em 4 objetivos específicos. Primeiramente, o objetivo foi identificar o estado da arte, então, dessa gestão de resíduos de embalagens, né, no contexto internacional. Depois, foi propor um framework teórico, então, contrastando uma teoria já consolidada nas ciências administrativas, que é a teoria institucional, com essa nascente, com essa teoria que ainda está crescente e sendo considerada pouco científica, que é a economia circular, né?
Aí os outros dois, os últimos objetivos, já traz esse viés mais prático, né? Mais pragmáticos, que aí foi o nosso estudo empírico, a partir, então, da percepção dos stakeholders, levantar práticas, estratégias, oportunidades, desafios para essa caminhada, né? E também identificar os mecanismos de mudança isomórfica, bem como a posição no Brasil, do Brasil atual, com relação à institucionalização da economia circular, né? De embalagens. Bom, essa primeira figura da tese, ela traz um overview, um panorama geral aí do que foi o trabalho, trazendo os números dos artigos e os seus objetivos, também ali contemplando os procedimentos técnicos utilizados para a obtenção dos resultados, né, dos dados que a gente vai analisar e discutir aqui. Então, é mesmo um panorama geral, e agora eu faço questão de expor os 3 termos-chave, né? O primeiro é a gestão de resíduo, waste management. Então, e para explicar a gestão de resíduo, eu gosto de trazer essa hierarquia, essa ordem de prioridade que está contida na Lei 12.305 e também está dentro dos princípios da economia circular, né? Então, um material, idealmente, ele nem é gerado, né? Se a gente deve sempre repensar se a gente precisa daquela utilização do material. Não podendo, né, tendo que utilizar aquele material, a gente busca, então, reduzir sua quantidade, reduzir o volume, para, então, buscar a reutilização. Só, então, a reciclagem não vai salvar o mundo, né? A gente sabe que a reciclagem, então, é só a penúltima, digamos assim, das alternativas. Para antes de jogar fora, é melhor reciclar, mas antes da reciclagem existem outras alternativas preferíveis, tá? Esse fluxo produtivo eu criei, sobretudo, para mostrar os agentes que atuam na logística reversa, né? Então, ali tem o fluxo direto, e então, pelo menos no Brasil, pelo menos 4 atores atuam ali no início, na coleta, e para viabilizar o retorno desse material. Então, a própria prefeitura, muitas vezes, coleta os resíduos da nossa casa e faz essa triagem, as cooperativas de catadores, né? As empresas de limpeza urbana, que muitas vezes foram contratadas aí, enfim, por licitação ou outra forma de contrato. E também eu gosto de incluir, o que pouco se vê na literatura, é a presença do catador autônomo, né? Que, infelizmente, diante do aumento do desemprego e da fome no país, a gente vê cada dia mais pessoas, enfim, nas latas de lixo das nossas ruas, né? Então, tanto o catador autônomo como as cooperativas tendem a passar esse material para um atravessador, um aparista, um intermediário, né? Que vai, então, vender esse material para a indústria de componentes, para a indústria da reciclagem, que fecha o ciclo, né? Então, respondendo à pergunta do nosso amigo Vitor, ou entre outros que devem ter esse mesmo questionamento, mas qual o conceito, Jorge, que você traz na tese de economia circular? Eu lembro que, primeiro, que não há consenso na literatura, tá? Que é uma das formas que eu gosto de apresentar a economia circular é a compreensão de que ela é uma nova forma de se fazer negócios. Então, uma maneira de se fazer business em que prioriza a minimização do descarte, em que privilegia formas de retorno, né, para o prolongamento da vida útil dos produtos. Então, à medida que eu implemento os 3 R's, né, reciclagem, remanufatura, reuso, redução, rethink, né, recondicionamento, remanufatura, existem uma porção de práticas, 6 R's, 10 R's, que podem estar presentes ao longo da cadeia, né? Então, basicamente, eu vejo ela como essa nova forma de se fazer negócio em que visa a minimização do descarte e o prolongamento da vida útil dos produtos através de práticas de 3R, de 6R ou de 10R, né? E a economia circular ela pode ser analisada pelo menos em 3 níveis, tá? Micro, meso e macro. Micro, então, quando uma única organização busca uma produção mais limpa, busca atividades de gestão ambiental, né? Como a nossa colega falou que vai estar buscando em
em pequenas e microempresas. No nível meso, quando a gente analisa o nível industrial, olhando para um ecoparque industrial, olhando para ações de simbiose industrial, né? Então, essa integração para manter o produto, para manter o material sendo útil para alguém, né? E no nível macro, quando nós olhamos para uma cidade inteira, para um país, ou um continente, né? No sentido como na Europa. Então, quando há um metabolismo integrado com política pública, tá? Então, nível micro, meso e macro. Bom, e o último, então, Waste Management, Circular Economy e Packaging, tá? Por último, então, embalagens é o nosso objeto principal do estudo, e aí a gente classifica como todos os materiais utilizados para envase, proteção, manuseio, distribuição, né? Apresentação das informações. Ou seja, aqueles materiais que possuem importância mercadológica e também logística, né? No Brasil, a gente chama de embalagens em geral, quando eu digo a legislação, enfim, o setor, né? Chama toda a fração seca dos resíduos sólidos urbanos embalagem, tá? Então, de uma forma global, o que não é rejeito e o que não é orgânico embalagem, tá? Então, a fração seca dos resíduos sólidos urbanos. E aí, estimativas oficiais do Ministério do Desenvolvimento Regional traz o dado de 30%. Então, pelo menos 30% do que sai do que é coletado nas nossas casas é embalagem. E o mais complicado, ou que mostra que é desafiante, que ainda temos muito a caminhar, é quando também os dados oficiais mostram que um pouco mais de 2% desses materiais passíveis de reciclagem são recuperados, né? Então, ainda há um longo caminho para a gente trilhar rumo à economia circular. E aqui nessa imagem eu trago os principais autores, bem como ali os materiais que contemplam ou que, né, são os componentes das embalagens. Bom, indo então para o primeiro artigo, o objetivo foi identificar esse estado da arte da gestão de resíduo de embalagem, né? Nós fizemos uma revisão uma revisão integrativa de literatura, né? Integrativa porque unem não só os artigos teóricos, como também os artigos empíricos. Tá? Nós seguimos o protocolo de Cronin, Ryan, Coughlin, 2008, e né, utilizamos, então, esses critérios. Optamos por só artigos em inglês, publicados, então, nas bases Scopus e Web of Science, né, e por aí fomos restringindo, excluindo, por exemplo, artigos publicados em eventos ou livros, né, deixando mesmo só aqueles considerados finalizados, completos, e no âmbito internacional. Bom, ao acessar a literatura, quer dizer o quê? Que a gente leu o resumo, né, o abstract, leu o título e leu as palavras-chave para ver se encaixava com o escopo da pesquisa e, ao analisar, foi utilizado, é importante ressaltar, o software R e RStudio, que favoreceu aí a utilização do pacote Bibliometrics para gerar esses dados, né, ou de uma forma mais visual. Bom, aqui é uma imagem que demonstra a distribuição, desculpa, eu esqueci de dizer, que ao término de todos esses filtros, então, concluímos as buscas com 162 artigos que integram essas três palavras-chave: Waste Management, Circular Economy e Packaging. Né? Então, aí eu fui ler, fui entender o que trata desses 162 artigos, o que eles tratam. Então, as primeiras constatações que eles um tema. Jorge, acho que mutou aí, gente. Vocês estão vendo? Travou para ele. Aqui o vídeo dele travou e mutou. Se bobear, caiu a conexão. Voltou. Deve ter caído. Eu acho que ele caiu. Só um minutinho que ele já volta, gente.
Não, ele tá logado aqui, sim. Ele deve ter dado algum probleminha. O computador também pode ter travado. Às vezes, Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, só um minutinho, tá? Show. Agora parece que caiu mesmo, gente. Rebeca, você está online? Tá me ouvindo? Se quiser, pode responder também no chat. Ah, agora o Jorge voltou. Tá ouvindo, Jorge? Acho que teu microfone está mutado. Deixa eu ver aqui. Peço desculpa aos presentes. Ah, imagina, sem problema, Jorge. Que bom que você voltou. Caiu a internet aqui. Do nada desconectado. São problemas de força maior, né? Não tem como evitar. Pode continuar. Eu acho que foi, pessoal, só confirmem se foi aqui que ele parou. Acho que foi na página anterior. Anterior, Jorge. Aí, Essa do mapa? Isso. Foi aí. Então, obrigado, gente. Desculpa. Vou retomar aqui o cronômetro também. Então, essa é a primeira constatação. É um tema, a economia circular, é um tema crescente, global e recente, né? Então, é isso que quer demonstrar o mapa. Bom, nesse diagrama de 3 campos, também obtido através do pacote Bibliometrix, demonstram os principais países, né, que utilizam quais os principais termos que envolvem esses artigos, bem como as fontes, né, os journals que mais publicam sobre o assunto, sendo eles Waste Management, Resource Conservation and Recycling e o Journal of Cleaner Production. Então, o diagrama de 3 campos traz esse tipo de análise. Bom, agora indo para a análise metodológica dos artigos, né, daqueles 162 que a gente se propôs analisar. Na sua maioria, são trabalhos teórico-empíricos, então, que misturam, né, também misturam as abordagens quali-quantitativas, em sua maioria, abordam embalagens de uma maneira geral, ou seja, plástico, papel, papelão, alumínio. Entretanto, cabe ressaltar que pelo menos 30% deles tratam especificamente do plástico, tá? Então, é um tema bem em voga, bem em alta a economia circular de plástico quando diz respeito a embalagens. Bom, utiliza-se muito o estudo de caso, e dentro do estudo de caso, as estratégias para a coleta de dados, né? A entrevista e o questionário são bem utilizados. Bom, e para analisar esses dados também há, de uma forma corriqueira, o Material Flow Analysis e o Life Cycle Assessment, como ferramentas que colaboram aí para a análise dos dados coletados. E aí, gente, eu também, além dessa parte mais bibliométrica, também há, no término do artigo 1, um breve debate sobre a gestão de resíduos como contributo para a economia circular. Ou seja, eu não só me restringi à parte metodológica, como eu analisei, li também para saber o que eles falam da gestão de resíduos como essa contribuição. E também, ao término, apresento uma agenda de pesquisa, tá? Então, eu coloco o que os autores aí mais recentes, o que os autores dizem que é importante para autores futuros continuarem nessa busca científica, tá? Então, uma agenda, assim como eu fui resgatar em autores anteriores o que era relevante pesquisar. Bom, o artigo 2, ele visa propor um framework teórico, então, para que
para facilitar a análise dos estudos de caso, né, que estão aí em transição rumo a uma economia circular. Então, o meu objetivo era analisar os estudos de caso, então focar. Para isso, eu precisava elaborar um framework que contrastava uma teoria já consolidada com a economia circular. E aí a gente escolheu a teoria institucional, que é uma teoria oriunda lá dos anos 70, veio de uma mescla de ciências mais antigas, né? Como sociologia, economia, ciências políticas, e eu gosto do conceito da professora Pesce, Alquita Pesce, da FGV, que ela diz que instituições são padrões a serem seguidos, né? Ah, caiu de novo? Não. Não Caiu sei. não, tá aí. Obrigado. Pelo menos alguém online, né, Vitor? Tá rodando aqui de boa. Tá, vamos ver se eu volto à apresentação. Por que caiu, então? A apresentação, não? Não, aqui Não, tá aqui. aparecendo. Propor o framework Não, tá normal. Tá no slide normal aqui. Tá. Normal. Tá, obrigado. Eu vou... Passou? Passou, Jorge. Ok, obrigado. Desculpa, gente. Então, apertar as mãos, casamentos, são atos considerados institucionalizados, uma vez que eles têm o seu significado amplamente conhecidos, entendeu? É algo facilmente identificado. Então, instituições são padrões, são modelos, né? E a institucionalização, segundo a teoria, é esse processo de criar e perpetuar ações, comportamentos, né, no longo prazo. Então, o que eu defendo, é a tese principal do meu trabalho, né? Eu defendo que a economia circular seja institucionalizada, ou seja, que vire um hábito do brasileiro, né? Que vire algo conhecido e perpetuado no longo prazo. Bom, mas aí a teoria também lembra que as organizações não competem só por recursos, não competem só por clientes, mas também por poder, por legitimidade, por capacidade de influenciar políticas, né? E isomorfismo é um conceito próprio da economia circular, perdão, da teoria institucional, e ela afirma que as organizações tendem a adotar comportamentos semelhantes por alguns motivos. Então, o que eu fiz, né, aqui na figura 13 eu exponho o framework que eu criei, contrastando essas duas teorias, e os níveis de operacionalização da economia circular são aqueles 3 que eu citei anteriormente, bem como contrastando com os mecanismos de mudança. Segundo a teoria institucional, uma organização ela pode mudar por conta da força da lei. O isomorfismo coercitivo, então, diz que as organizações têm moldado o seu comportamento por conta do medo de sanções, né, legais. Então, o processo mimético diz respeito àquela tendência das organizações seguirem a líder. Então, se uma empresa tá sendo bem observada, está pelos seus clientes, né, pelos seus consumidores, está ganhando espaço no market share, enfim, ela tende a ser seguida pelas outras. E também as pressões normativas, é a pressão oriunda da sociedade, né, que clama por projetos mais profissionais. Então, a teoria institucional diz que, sim, também é possível moldar o comportamento organizacional a partir da pressão da sociedade. Então, para mostrar que esse framework funciona, ou, né, para testá-lo, o que eu fiz aqui foi enquadrar os 59 estudos de caso. Então, dos 162 artigos, 59 são estudos de caso, e aí eu enquadrei conforme os níveis de operacionalização da economia circular e os mecanismos de mudança institucional. Tá? Lá na tese eu tive espaço, tive tempo para explicar um pouquinho, ou pelo menos um artigo de cada um desses quadrantes, né, para mostrar o que os autores consideram coercitivo, mimético ou normativo nos seus diferentes níveis. Bom, agora indo para a metodologia já do estudo de caso, né? Então, que resultou nos artigos 3, 4, 5 e 6,
é um trabalho qualitativo, tendo em vista a impossibilidade de traduzir um fenômeno complexo como esse em números, né? Ela é uma pesquisa de natureza aplicada, uma vez que visa solucionar um problema real. Quanto aos objetivos, ela é descritiva, porque eu analiso o fenômeno a partir da fala, né? A partir do relato de pessoas envolvidas com o problema. Então, esse estudo de caso utilizou a técnica de amostragem Snowball, né? O bola de neve, que ao término das entrevistas eu perguntava para o próprio entrevistado quem que ele me recomenda para conhecer ou para saber mais sobre o assunto. E essa técnica foi importante para eu adentrar, né, para que eu pudesse entrar em grupos que eu não teria acesso, como promotores de justiça, empresários, catadores de materiais recicláveis, né? Então, o Snowball foi bastante útil nesse sentido para ampliar a gama de stakeholders entrevistados. Bom, são entrevistas semi-estruturadas, então, em profundidade, essa triangulação de métodos, uma vez que foi entrevistas também com análise documental, né? A análise de conteúdo dessas entrevistas seguiu a categorização temática que Laurence Bardin, né, nos ensina, e o software NVivo foi bastante útil, tendo em vista que gerou mais de 3.000 minutos de gravação, né? Então, eu fiz aqui pelo Zoom também. Então, em alguns momentos lá na tese eu demonstro em formato de tabela, em outros momentos eu demonstro em imagem para mostrar ali as ferramentas, os procedimentos, os métodos que foram utilizados, bem como as palavras-chave, né? Eu também acho relevante apresentar os arquivos, né? Os documentos que fizeram parte da análise documental. Então, eu falo assim, poxa, você que está pesquisando, por favor, bata o print dessa tela, né? Vá atrás desses documentos, porque tem muita coisa, muita informação, não só do setor, mas também dos próprios participantes, né? Então, eu usei análise documental também para chegar nas pessoas. Então, aquele e-mail institucional ao término, eu começava a seguir as páginas no LinkedIn, né? Então, de alguma forma, a análise documental me propiciou também a aproximação com os envolvidos. E, assim, diante da pandemia da Covid-19, né, que, entre outras medidas sanitárias, estavam impostas o distanciamento social, e isso foi ruim porque não me permitiu visitar em loco as organizações, mas também foi positivo, uma vez que permitiu a participação, ora como palestrante, ora como participante. Eu participei aí de 20 eventos online que também me gerava essa aproximação com o ator, tá? Então, alguém do Instituto Lixo Zero Brasil apresentava, alguém de uma ONG, algum deputado, algum senador. Então, isso, ao término da live ou da webinar, eu ia atrás dessa pessoa já com um pressuposto, digamos assim, já com um assunto, né? Então, cabe frisar que o roteiro de entrevista ele tinha 20 questões, divididas em 6 módulos, cada módulo linkado a algum artigo científico. É importante lembrar que esse trabalho ele não precisou passar pelo Comitê de Ética da UNB, uma vez que o público-alvo era composto por pessoas maiores de idade, profissionais, né? Estavam cientes de que de que seriam gravados, de que o nome deles seria omitido na tese, mas o nome da organização seria apresentado. Então, foi tudo às claras, eles assinaram estar ciente dessas informações. E também esse roteiro de entrevistas passou pela análise de juízes, né, que é uma das formas de validação em pesquisas qualitativas. Então, 5 professores PhDs de instituições diferentes, que não a UNB, olharam e sugeriram melhorias
nesse roteiro. Então, Jorge, se o seu objetivo é esse, se o seu roteiro é esse, deve melhorar aqui ou ali, e na tese eu deixo isso bem explicado, o que eles sugeriram e o que nós melhoramos após a análise. Bom, então, eu entrevistei 54 pessoas, uma delas não tive problemas para obter a gravação, então, pesquisas, digamos, pessoas entrevistadas de forma válida, eu considerei 53, né, que contemplam aí as três esferas do poder público, né, legislativo, executivo, judiciário, municipal, estadual e federal também, diversos empresários, catadores e suas organizações não governamentais e especialistas foram 10, né? 3 professores PhD no assunto e 7 consultores, né, que atuam na área ambiental aí em diversos estados do Brasil. Bom, foram mais de 20 estados, foram 20 mais o DF, né, estados contemplados, então participantes presentes ou que contemplaram a amostra dessa, então abrangeu o âmbito nacional, e aqui eu criei também um stakeholder map para evidenciar em sigla, pelo menos, as organizações que participaram, né? Então, no âmbito público federal, né, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, FUNASA, STJ, né, e assim diversos ministérios públicos estaduais e também diversas secretarias municipais de meio ambiente. No segundo setor, então, em empresa privada, né, a gente teve desde gigantes como Tetra Pak, a fábricas de embalagens como a Trombini, até mesmo startups como a Eu Reciclo, né? E já no terceiro setor, nomes mais do que conhecidos, como sempre, o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, né? E também a associação de diversas representações dos catadores, né? Então, que vale a pena citar o Movimento Nacional, a ANCAT, a Unicatadores e a Lixo Cidadania também, né? Bom, aqui no artigo 3 a gente buscou, sobretudo, analisar as principais estratégias. Então, assim, aqui já no âmbito prático, analisar as principais estratégias práticas para essa institucionalização a partir daquilo que os stakeholders, né, as partes interessadas, enxergam como relevante. E para esse trabalho eu usei o framework da Ellen MacArthur Foundation, né, que cita 6 desses, o método Resolve, né, que 6 estratégias fundamentais para se chegar na economia circular. Então, eu fiz uma pergunta para cada uma dessas estratégias. Bom, então, para o método Regenerate, né, para a estratégia Regenerate, então, acredita-se que as empresas podem contribuir para a regeneração do solo, né, para o uso mais consciente da água ou da energia. Então, sobre essas medidas de gestão ambiental, os entrevistados citaram atitudes de programas de educação ambiental com seus colaboradores ou com seus servidores, no caso de empresa pública, né, ou de órgão público. Compras públicas sustentáveis também foi lembrado, essa questão da coleta seletiva e da compostagem também, para a preservação aí, de recursos naturais, né? Sobre a estratégia Optimize, então, a otimização dos recursos, a maioria diz que não percebe isso ocorrendo na cadeia, tá? Entretanto, cabe citar que atitudes ou ações de produção mais limpa, de pesquisa e desenvolvimento ou de gestão ambiental interna foi citado também, sobretudo, pelas empresas, né? Então, com relação à estratégia Share, cita-se, né, que há um compartilhamento, porém é desigual. Então, principalmente por conta das nossas diferenças logísticas, né, que são aí gritantes, né, nos mais diversos países. Quando eu falo de sul-sudeste, é tudo muito bom, né? Agora, quando eu subo para norte e nordeste, a gente já vê diversas carências, e isso foi relatado, e a questão do compartilhamento
foi, em sua maioria, citado como presente, porém, de forma desigual. Tá? Com relação às estratégias do Loop, foi o momento em que as indústrias foram mais criticadas, né? Então, a pressão para esse cumprimento pode ser vista como positiva, né? Mas a tributação ambiental é vista como um empecilho, e também, no geral, a indústria foi criticada pelo uso das embalagens que se vendem, né, como recicláveis, mas que muitas vezes até tem aquele símbolo de reciclagem, né, na embalagem, mas a própria indústria sabe que ao término da vida útil daquele produto, ele vai ser aterrado, ele vai ser enterrado, porque o catador não vê viabilidade econômica naquilo, né? Então, quem está lá na ponta encara aquilo como rejeito, já que não tem ganhos econômicos envolvidos, tá? Mesma coisa para o BOPP, mesma coisa para aquele plástico metalizado, né? Então, entre outras embalagens que a indústria foi criticada quando se fala de loop, né? De fechamento do ciclo. Então, essa carência, essa necessidade de reformulação do design de muitas embalagens. Por exemplo, também aquela pigmentação exagerada, né? É o PET dourado, é o PET azul. Isso tudo diminui a reciclabilidade da embalagem. Ou a falta de padronização das embalagens, né? Ou a multicamadas, enfim. Tem algumas medidas que a indústria é criticada por especialistas, por catadores, por gente que está na ponta, né? Atuando nessa área. Bom, sobre a estratégia Virtualize, que está relacionada à desmaterialização, né, a gente sabe hoje que, com exemplos como Uber, Airbnb, né, Spotify, Netflix, a gente percebe que há uma tendência de desmaterialização para alguns produtos e que não necessariamente o usuário tem que ser obter a posse, né? Então, foi questionado, e está muito vinculado isso à economia circular, foi questionado quanto à estratégia de virtualização. E aí o relato está muito alinhado com a questão da pandemia. Fala, olha, Jorge, agora, a partir da pandemia, isso está acontecendo, a gente está vendo e-commerce, né? A gente está vendo home office, a gente está vendo delivery, enfim, algumas ações que estão ocorrendo, mas num passado muito recente, tá? Então, e na esfera pública foi bem lembrado a questão do SEI, então, como que facilitou muito a digitalização de processos, né? Então, mas de uma forma geral, quando se chega na estratégia Exchange, percebe-se que o país ainda está longe de ser considerado high-tech, né? Informações como IoT, Machine Learning, né? Big Data, nem foram relacionadas. O que nós temos, então, são algumas universidades, algumas incubadoras se esforçando, né, para ter tecnologia daquele tipo fim de tubo, né? Então, no tratamento, mas, no geral, não se percebe muito. Bom, nesse artigo posteriormente, a gente, então, ficou com o objetivo de analisar as oportunidades e os desafios da economia circular. Então, já mais 3 perguntas sobre oportunidade, mais 3 perguntas sobre desafio para cada um dos entrevistados. E aí, cabe reiterar que já tem alguns estados, na ausência do governo federal, sobretudo nos últimos anos, os estados têm se mexido, né, têm se movimentado para implementar as suas próprias legislações. Então, o Mato Grosso do Sul saiu na frente, depois São Paulo, Paraná, e agora, mais recentemente, nem entrou na tese o Piauí. Tá? O Piauí lançou uma legislação estadual em que vincula, assim como as outras, vincula a questão do licenciamento ambiental com a logística reversa, a apresentação de plano. Então, empresa, você quer ter o seu licenciamento em dia, favor apresentar um plano de logística reversa para suas embalagens. Bom, então, algumas oportunidades são observadas se nós tivéssemos uma economia circular devidamente implementada. Tá? Então, a manutenção do negócio, nesse sentido em que se crê
que, para se manter vivo no mercado do século XXI, a empresa tem que mostrar ações nesse sentido. Também aumenta a lucratividade, né? Uma vez que ganha, aumenta a participação do consumidor, a fidelização e acesso a novos mercados, né? Como a gente comentou, a Europa está se fechando para quem é mais poluidor, por exemplo, né? Então, entre outros mercados que já estão mais conscientes. Bom, do nível meso, praticamente as mesmas do micro, entre outras, né? Como compartilhamento dos custos logísticos, isso é visto como uma forma positiva, quando há uma integração da cadeia, né? Então, a própria busca por um ecodesign, essa economia na aquisição de matéria-prima, a economia circular pode representar também. E no nível macro, a geração de emprego e renda, né, gente? E inclusão socioprodutiva de pessoas foi aí largamente lembrado pelos entrevistados como algo positivo que a economia circular poderia trazer para o Brasil. Sem contar termos um ambiente mais limpo, mais equilibrado, né, conforme a Constituição prevê, e áreas também, né? Então, está faltando áreas na maioria das cidades para aterros sanitários. Então, o prolongamento da vida útil dos produtos prolongam a vida útil dos aterros e ganha a cidade como um todo, né? Bom, sobre os desafios, são inúmeros, né? Como as tabelas mostram, mas no nível micro, foi bem lembrado a falta de incentivos fiscais, legais, para uma instituição, para uma organização assumir esse tipo de ação, né? Então, ela ainda não vê tomar medidas circulares como algo vantajoso financeiramente, e isso, evidentemente, diminui o seu engajamento, né? No nível meso, o próprio greenwashing, essa bitributação, então, uma embalagem, um produto e sua respectiva embalagem é tributado na logística direta e também tributado quando retorna, sobretudo quando muda de estado, né? Então, isso tudo torna muito caro. No nível macro, as dificuldades envolvem a falta de vontade, né, dos nossos agentes políticos. Isso a gente percebe, mas também é culpa nossa, quando a gente, não, enquanto cidadão, não os cobra, né? Mas também muito por conta dos lobbies existentes, né? Então, há um lobby da indústria para continuar deixando na mão das prefeituras essa questão da coleta e destinação de resíduos, ela se exime das responsabilidades, e também a gente sabe que as próprias empresas de limpeza urbana também mantêm ali seus contratos de 30, 40 anos, né? Muitas vezes com financiamentos de campanha, enfim, algo histórico aí no Brasil a ser sanado para a gente caminhar nesse sentido. Bom, no artigo 5, as mudanças rumo à economia circular e esses mecanismos de mudança. Então, com a luz da teoria institucional, vamos analisar essas mudanças isomórficas, tá? Com relação à coerção, aquela, então, que crê que as organizações mudam só com o poder da lei, com a força da lei, a maioria diz que não vê hoje legislação no Brasil fazendo esse tipo de papel, porque prevalecem os interesses políticos, prevalecem os interesses da indústria, faltam incentivos, falta fiscalização, ou seja, quem faz certo não recebe bônus e quem faz errado não é penalizado, né? Mas quem diz que sim, que há uma pressão legal, é porque vê menos lixão, é porque ainda consegue enxergar mais inclusão de catador, né? Começa a observar mais pontos de entregas voluntárias pela cidade, conseguem enxergar ações do Ministério Público, entre outros órgãos de controle mais ativos, né? Por exemplo, a CETESB, em São Paulo, que exerce esse poder fiscalizatório. Então, sobre o isomorfismo mimético, aquela tendência, então, das empresas se parecerem na medida que observam um comportamento sendo positivo, né? Isso é generalizado. Todos os entrevistados, então, citaram que sim, há uma tendência de seguir o líder.
há uma tendência de seguir um prefeito que esteja obtendo ganhos políticos, há uma tendência de seguir uma empresa que esteja ganhando mercado. E aí eu consegui uma lista desses motivos, né? Então, o ganho de imagem é notório, né? Se repete bastante, é recorrente na fala dos entrevistados, o atendimento à legislação, a melhora do produto ou do serviço oferecido, isso, né, tende a gerar uma redução de custo e também nesse compartilhamento de know-how e padronização de processos. Bom, sobre a pressão normativa, a maioria diz que ainda não há uma pressão significante que faça com que as grandes corporações se movam, né? Ou os governantes de uma forma mais geral. Então, se percebe um movimento online, um engajamento, digamos assim, né? Há uma revolta, uma rebeldia do consumidor, mas de forma online, muitas vezes ainda não se traduz em perda de mercado. Bom, já caminhando para o último, desculpa se me alonguei, a ideia é posicionar o Brasil nesse processo de institucionalização, então, diante de tudo aquilo que a gente ouviu na fala dos entrevistados, dos 53 entrevistados. Então, qual que é a situação atual do Brasil? E aí eu fui buscar na teoria esse processo de institucionalização. Então, segundo Tolbert e Zucker, uma inovação ela vai ser sedimentada, se ela vai ser consolidada, institucionalizada, se ela passar por algumas fases. Então, foi sobre essas fases que eu perguntei cada um deles, tá? Para cada um dos entrevistados. Então, sobre a virtualização, no geral, pode ver que a maioria dos entrevistados diz que não há ainda um entendimento do que é economia circular por parte mesmo dos atores da cadeia. Então, precisa de instrumento econômico, precisa de maior articulação entre eles, né? A PNRS prevê isso, mas ainda não se percebe na maioria dos casos, tá? Sobre os pontos de conflito, que a teoria também mostra que a gente precisa reduzir os conflitos para avançar rumo à institucionalização. E foram levantados alguns conflitos, né, porque a grande maioria citou isso como um problema. Então, a indústria se exime das responsabilidades e isso faz com que haja uma sobrecarga de trabalhos e custo para os municípios. As cooperativas estão ganhando espaço de fala, então isso tem incomodado bastante, né? Então, não se estava, por mais que eles estejam só buscando aquilo que está previsto em lei, isso foi citado como um fator gerador de conflito, uma vez que a presença deles é recente, digamos assim, nesse tipo de debate, né? Então, sobre a distribuição da percepção dos entrevistados com relação ao isomorfismo normativo, também a maioria possui essa percepção negativa. Então, 70% mostra que, devido à falta de educação ambiental do brasileiro, né, essa ineficiência do poder público ou mesmo um enfraquecimento, sobretudo nos últimos anos, né, que a gente vê essa questão ambiental mais posta de lado, e também ainda faltam dados de confiança, sistemas mais robustos para estimular, sobretudo, as empresas a começarem a fazer esse tipo de movimento. Tá? Então, de uma forma geral, a gente chega nessa figura 42, que ainda demonstra que o Brasil está na fase de habitualização, de institucionalização da economia circular, né? Então, por mais que tenhamos uma legislação considerada positiva, forte, um marco legal robusto, ainda faltam as forças de mercado, mudanças tecnológicas, né? Ainda há muito conflito, ainda há muita resistência dos grupos de interesse, né? Então, diante de tudo aquilo que a gente levantou, eu classifiquei como ainda na fase de habitualização para uma institucionalização da economia circular. Bom, então, as considerações finais dessa apresentação
mostra que foi positivo, uma vez que a gente conseguiu atingir o objetivo geral, bem como os 4 objetivos específicos propostos, né, nos 2 primeiros papers teóricos e nos 4 últimos empíricos. Ele traz contribuições para a academia, para a universidade, né, aquela agenda de pesquisa que está no artigo 1, bem como uma avaliação de uma política pública que completou 10 anos agora recentemente, em 2020. Ela traz contribuições para os gestores, uma vez que eu detalho e contrasto com a literatura os diversos desafios e as oportunidades que estão contidas nesse processo, né? Entretanto, não é um trabalho completo, né? Eu usei uma teoria só, eu usei um setor, eu analisei um setor só, então, usei uma abordagem quali. Então, aquela ideia de que, poxa, foi um trabalho válido, porém, as limitações abrem margem para muitas pesquisas posteriores, né? Então, a gente cita, para além daquelas que já foram levantadas, os decretos que foram recentemente lançados, agora em 2022, não compuseram esse trabalho, né? Porque eu concluí ele em 2021 e apresentei em fevereiro. Então, o novo marco do saneamento também é objeto de estudo, precisa, né, de mais análises para saber o que foi sancionado agora em 2022, como o mercado vai reagir. Esses diversos decretos estaduais que estão sendo sancionados, né, essa relação da iniciativa privada com as cooperativas de catadores, a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo, né? Reciclar pelo Brasil, Dê a Mão para o Futuro, mas existem programas que também carecem aí de uma maior observação. Essas startups aparecendo também, precisa levantar a bandeira amarela para saber se, de fato, não tem greenwashing envolvido, né? Então, eu criei essa imagem para sintetizar o processo de institucionalização a partir dos papers que foram construídos. Então, esse caminhar para que possamos, então, enxergar a economia circular como algo legítimo, né? Como algo plenamente disseminado no contexto nacional. Bom, esse quadro aqui é mesmo só para explicar que esse não foi um trabalho único, né? Então, eu entrei no PPGA da UNB em 2018 e pelo menos 20 outros trabalhos foram apresentados em congressos nacionais ou internacionais, em journals internacionais ou periódicos nacionais, né? Então, há um contínuo aí, e eu sou muito grato à professora Patrícia Guarnieri, que me colocou em algum desses projetos, mas também tem muita de autoria própria nesse caminhar, tá? Então, as principais referências, mas lá na tese tem algumas 30 páginas de referência, e eu deixo mesmo o meu muitíssimo obrigado, né, a todos os presentes, que a gente possa, nos próximos minutos, debater sobre esse tema que tanto me encanta. Muito obrigado. Obrigada, Jorge, pela apresentação, excelente. Muito obrigada, né, pela participação de todos. Eu vi que várias pessoas entraram, aqui a gente está com 28 participantes, né, ao todo, contando comigo e com você. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, né? Agora, a gente pode passar para a segunda etapa aqui do nosso encontro, que seria justamente a etapa de dúvidas, comentários, enfim, que vocês queiram colocar, né, para o Jorge. Teve uma dúvida aqui do Vitor. O Vitor, ele perguntou, Jorge, talvez você tenha que voltar na figura, né? Em azul no mapa seriam estados que não participaram da pesquisa, notei que tem poucos em azul, acho que é aquele que mostra a distribuição dos participantes da pesquisa, se você puder mostrar. E aí, tem alguns comentários aqui parabenizando também, né? Da Fernanda, parabéns, obrigada pela contribuição. Da Cristina, obrigada, Jorge, por compartilhar seu excelente trabalho conosco. Também gostaria de parabenizar o grupo pelo evento. Vou precisar sair, mas desejo um excelente debate. Abraços. E Matias também, né? Obrigado e parabéns. Enfim, quem quiser fazer comentários pode também levantar a mão e a gente vai chamando. Vocês podem abrir o microfone. Caso vocês não queiram abrir o microfone, vocês podem digitar aqui no chat, a gente lê e o Jorge comenta também, tá, Jorge? Então, se você puder esclarecer primeiramente o Victor sobre a questão dos participantes.
Perfeito. Bom, Vitor, é bem isso mesmo, tá? Em amarelo estavam aqueles que eu consegui representantes e os em azul não, né? Então foram 20 estados mais o DF com representantes, então em alguma esfera. Em azul, infelizmente, eu busquei, mas não consegui. No Amapá, no Acre, no Piauí, eu tive alguma dificuldade de encontrar representantes, né? Mas foram 4 meses bem intensos de coleta de dados e muita cara de pau também, tá? De chegar, de se apresentar virtualmente, de se mostrar como um pesquisador interessado, né? E é isso. Você disse que é doutorando, né? Também é pós-graduando? Eu não, estou ainda fazendo graduação, só que em engenharia mecânica. Aí a gente está pegando agora uma matéria sobre resíduos sólidos e afins, né? Reciclagem de resíduos industriais. Excelente. Bom, primeiro, então, conta comigo, tá? Nessa caminhada. Se você quiser, a gente pode trocar umas conversas depois. Mas, sem dúvida, desde já te indico ter essa coragem de, se você for para esse método qualitativo, que é meio difícil na engenharia, né? Mas se você for para o método quali, que você aborde as pessoas e seja humilde, enfim, para conseguir a obtenção dos dados, né? Muito bom, obrigada, Jorge, obrigada, Vitor. Parabéns, Vitor, por já, né, na graduação, já se interessar em complementar aí os conhecimentos também, né? Acho que é muito importante. Eu acho que o dela, Patrícia, tá mudo. Opa. Oi, Deu agora uma travada, voltou, professor. voltou. Bom, então, essa semana mesmo eu vi uma matéria falando que faltam profissionais na área de sustentabilidade, que os salários são muito bons. Então, acho que tanto na área da administração, como as áreas correlatas também, e no caso as engenharias, né, a gente tem engenharia de produção, engenharia mecânica, enfim, nessa área de sustentabilidade, é muito comum a gente ter várias formações. Então, é muito importante que o profissional tenha também esse conhecimento sobre sustentabilidade, sobre gestão de resíduos, economia circular. É um tema que vai abarcar muitos outros temas um pouco mais específicos aí da engenharia mecânica, né? Mas, sem dúvida, é importante que vocês se atualizem sobre esse tópico, né? Sem dúvida. Jorge, tem uma outra pergunta aqui da Fernanda. Qual o maior desafio na etapa de coleta de dados, professor, com que você se deparou? Bom, Fernanda, obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro foi esse, quando veio a pandemia, né? O projeto ele teve que mudar completamente. A professora estava junto comigo nesse momento, né? Então a gente mudou bastante o projeto e a coleta de dados seria virtual. Aí foi a primeira indagação, né? Poxa, e agora como chegar nessas pessoas? E aí as redes sociais ajudaram bastante, né? Então eu mantive certa formalidade, mas e-mail institucional e LinkedIn, sobretudo, foi chave nessa obtenção de contato e depois mais na transcrição, tá? Então, na coleta é isso, é você se disponibilizar para o entrevistado. Aí você, poxa, conseguiu com o promotor de justiça do Rio Grande do Sul. Aí você fala, nossa, que demais. Ou então, o representante do consórcio de Sergipe, do consórcio de empresas de limpeza. Aí você fala, nossa, umas pessoas-chave, assim, maravilhosas para conversar. E é você se botar à disposição. Então, se o entrevistado tiver um sábado, só um sábado, se ele tiver uma sexta-noite, né? Se ele tiver o horário dele é o seu horário. Então, você tem que ser grato e estar presente no horário e local combinado. Então, acho que é isso. Acho que para a coleta de dados, primeiro foi essas questões que não dependem de nós, né? Externas, você saber se adaptar a tempo, porque é tudo muito corrido, tem muita coisa para fazer, e depois essa obtenção, né, essa coleta propriamente dita. Então, eu citaria essas duas. Eu acho que
Posso acrescentar aqui que ser pesquisador no Brasil não é muito fácil, né? A gente está sempre ali implorando para as pessoas responderem nessa pesquisa, a gente precisa muito, né, do apoio de quem já está nas empresas, enfim, na prática, para mostrar a percepção, né, justamente sobre assuntos que são mais teóricos e que a gente domina, né? Então, assim, a coleta de dados não é fácil, né? Então, assim, a gente fica muito grato sempre, né, Jorge, pelas pessoas que se disponibilizam em doar o seu tempo para responder as nossas perguntas, né, para participar das entrevistas, responder questionários, né? Nem sempre é fácil a gente conseguir. E como o Jorge falou, as redes sociais, elas auxiliam, né, a gente a entrar em contato até com pessoas que a gente não conhece, mas muitas pessoas não respondem, infelizmente, né? O LinkedIn, eu acho que tem sido ainda a rede social mais efetiva, até para quem pesquisa, está nesse caminho aí, a dica que eu dou é justamente tentar um contato mais direto pelo LinkedIn e aí pedindo indicações, como o Jorge falou, né, com essa técnica bola de neve, né, que é snowball sampling, para pesquisa qualitativa é mais fácil. É muito difícil também em pesquisa quantitativa a gente conseguir o número de respondentes que a gente precisa para que a amostra seja significativa. E nesse tipo de pesquisa que o Jorge fez, com entrevista em profundidade, você consegue aprofundar algumas questões que num questionário você não consegue, né? Então, é um desafio grande, dá um trabalho enorme para transcrição, para interpretação, né? Então, não é fácil. O Jorge teve muito fôlego aí, parabenizo ele pela garra que ele teve aí de coletar tantas entrevistas, né? É raro a gente ver um trabalho. Quando ele me contou, eu falei, nossa, agora vamos lá, né? É enrolado, né? Vamos para o trabalho posterior, né? Porque, assim, pesquisa quantitativa é um pouco mais fácil, porque você tem números, é um pouco mais objetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essas limitações de não conseguir aprofundar. Já a pesquisa qualitativa ela é um pouco mais subjetiva, então, assim, depende muito da interpretação do pesquisador, né? E eu acho que ele teve sucesso aí no que ele fez, então, parabéns, né? Mas aí, claro que sempre para definir se é pesquisa quanti ou quali, vai depender muito do problema de pesquisa de vocês, né? Tem muito pesquisador que é especialista em algum método, né, em alguma ferramenta, e direciona as pesquisas para usar essa ferramenta. Mas como meu orientador de doutorado sempre falava, né, é muito complicado você usar sempre a mesma chave de fenda para todo tipo de parafuso, né? Então, o ideal é que você, primeiro, parafuso seria o problema, analise qual é o tipo de parafuso para ver qual é a chave de fenda, qual é o método que você vai utilizar, né? Então, assim, é claro que a habilidade do pesquisador na análise é muito importante ser considerada também, né? Mas é uma coisa que a gente define aí com as características do problema mesmo. Jorge, tem uma outra pergunta da Auriele, que ela pede se você pode mostrar a última lâmina da sua apresentação. Aqui, você já colocou, né? Gostaria de guardar seu contato, ótimo. E aí tem várias mensagens aqui parabenizando, né? Eu acho que sem dúvida, eu concordo com vocês, mas eu sou suspeita, né, para falar. Parabéns, né, porque estou envolvida aí no trabalho e com a orientação do Jorge, mas, assim, todos estão parabenizando e agradecendo aí pelo compartilhamento do conhecimento. O Diogo levantou a mão, fica à vontade, Diogo, que também é do Geologs, também me orientando, fique à vontade para se manifestar, Diogo. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Parabéns mais uma vez pela brilhante apresentação. Teu trabalho é inspirador em vários sentidos, tanto do ponto de vista de metodológico, né? Ele nos apoia, nós, mestrandos, graduandos, enfim, estudantes, né, discentes, para buscar trilhar um caminho tão bem estruturado quanto o teu. Então, meus primeiros parabéns são nesse sentido. Segundo, assim, a relevância do trabalho que você fez, ele pelo próprio escopo da pesquisa, essa relevância ela transcende um ambiente de organizações privadas e atinge bastante o setor público. Eu sou servidor público, e quando você citou o SEI, me veio à mente o seguinte, que esse aspecto do impacto
positivo que a implantação de um sistema eletrônico de informações, né, um sistema de processo eletrônico, de processo digital, causa na redução do impacto ambiental, na redução de resíduos sólidos, sempre foi encarado na administração, ou sempre é uma palavra muito forte, né? Tem sido recorrentemente encarado na administração pública como um efeito colateral positivo, né? A implantação desse sistema e de vários outros, eles têm um ganho substancial em termos de eficiência, em termos de aumento da efetividade do serviço público, e essa parte do impacto ambiental sempre foi encarado como um efeito desejado, logo desejável, lógico, mas colateral, secundário. E ao longo da apresentação, eu fiquei refletindo aqui o quão importante, mesmo sendo encarado como algo secundário, o quão importante é levantar essa bola, de fato, trazer o foco para esse impacto positivo de medidas, de soluções tecnológicas que têm esse impacto positivo na pegada do ser humano, né, no nosso planeta. Sobretudo, para reforçar outras medidas que caminhem no mesmo sentido. Então, o exemplo é louvável, o trabalho é louvável, e assim, espero de coração que ele traga uma repercussão bastante positiva para que mais iniciativas nesse sentido sejam adotadas, tanto no setor público quanto no setor privado. Parabéns, aí, viu? Obrigado, amigo. Estamos juntos aí na luta, né, das causas educacionais e ambientais. Sem dúvida, é uma causa nobre que vale a pena ser brigada, né? Pelo bem coletivo, não só pelo nosso. Obrigada, Diogo, pelo comentário. A Fernanda perguntou, né, se tem algum grupo de pesquisa na UNB que pode receber a participação de pessoas de fora da UNB. Aí eu já coloquei os diálogos à disposição, principalmente porque ela está orientando, né, Jorge? Então, se você quiser convidá-la para participar, fique à vontade. Coloquei o link também dos diálogos, pessoal, do Instagram e também do Linktree. No Linktree a gente tem uma série de links ali úteis que vocês podem utilizar, materiais de metodologia, os artigos que nós, membros do grupo, publicamos ao longo dos anos, inclusive tem vários, né, do Jorge. Jorge é campeão em publicações lá, então podem acessar, né, para vocês buscarem informações, inclusive muitos dos que ele já citou ali na apresentação. O Jorge também disponibilizou o link da tese dele, que está na biblioteca da UNB, é aberto, então vocês podem acessar. E aí, Jorge, o Fábio Cidrim Gama Alves, ele perguntou: você chegou a analisar a economia de Francisco e Clara, que aborda uma economia circular mais inclusiva e sustentável, em contraponto a uma visão mais clássica da economia circular? Acho que o teu microfone está mutado, Jorge. Bom, Fábio, muito obrigado pela pergunta. Não sei se dá para chamar a economia circular de clássica, tá? Assim, porque ela de fato ela é recente, né? Quando a gente vê que a legislação chinesa, né, que foi a primeira vez que se ouviu esse nome, né, é de 2008, depois veio a Fundação Ellen MacArthur, levando para os fóruns econômico mundial em 2013, 2014, a ideia da economia circular, né, em palestras, já em parceria com a McKinsey & Company, né, então fazendo estudos bem aplicados, fazendo estudos bem empíricos, pouco científicos, né? Então a ideia dela sempre foi bem mais pragmática. Então, e de agora, já do século XXI, tá? Então, não, com certeza a resposta para a sua pergunta é não, eu não sei quem é Francisco, não sei quem é Clara, ainda, né? Mas espero chegar nesse texto. Mas eu também
questionaria esse uso da palavra clássica para um conceito que nem é considerado teoria ainda, né? Ele é considerado um movimento, ele é considerado algo ainda em transição, por isso que carece de pesquisas que tragam teorias já consolidadas para analisá-la, né? Então, fiquei interessado agora, depois de saber um pouco mais, se você puder falar. Fábio, acho que não estamos te ouvindo. Seria talvez economia solidária, Fábio? Tem vários conceitos que são muito similares, digamos assim. Não que são similares, ainda não está. Tem conceitos que envolvem a palavra economia, por exemplo, economia compartilhada, que a gente analisa também no ciclo da logística. O áudio está ruim, Fábio. Da economia circular. Não estamos ouvindo. Se você tiver, Fábio, os trabalhos da Clara e do Francisco, manda para a gente o link. Tá. Na verdade, Clara e Francisco é São Francisco e Santa Clara. Ah, legal. Bacana. Entendeu? Não é nenhum acadêmico. Na verdade, é em cima de uma fala do Papa, de uma economia mais inclusiva, circular, que olhe para a sustentabilidade. E aí tem um professor que eu não lembro o nome, mas eu passo para você, Jorge. Tem o seu contato, te passo. Bacana, obrigada. Isso é interessante. Traz uma abordagem que a gente na ANCAT, muitas vezes aí, com várias entidades que apoiam os catadores, a gente recebe aquele questionamento, mas essa economia circular, ela realmente vem para trazer uma inclusão, uma maior sustentabilidade, ou ela é um novo formato para as empresas ganharem e continuarem ganhando dinheiro, né, lucrando? Então, essa é a grande preocupação. Quer dizer, a gente está entrando numa coisa nova, como você disse, e que pode ficar sem ser inclusiva, uma economia circular que não seja inclusiva, que não circule também, né, a renda, não circule também outras coisas aí que a gente sabe que são importantes, né? Você acompanha aí os catadores há muito tempo. Excelente, agora que bom que conseguimos o seu áudio, hein, Fábio? Obrigado pelos comentários. De fato, eu não acredito numa economia circular em que não seja inclusiva. Eu descarto a ideia de uma economia circular em que preze pelo pilar econômico, preze pelo pilar ambiental e não olhe para a sociedade, né? Então, a economia circular ela nasceu então no hemisfério norte, né? Ela tem mais esse viés nos países desenvolvidos, já estão muito tá rodando bem na Europa, digamos assim, mas sem dúvidas nós temos essa peculiaridade, né? Essa característica própria que é, enfim, a pobreza, né? Que é a carência, a necessidade das pessoas buscarem nos resíduos dos outros a manutenção da sua família, né? Então, sem dúvida, para uma economia circular acontecer no Brasil, os catadores de materiais recicláveis são chave, eles de embalagens, né? Aí claro. Outros setores caberiam outras discussões, mas não é o caso daqui desse trabalho, né? Então, sem dúvida, teria que buscar os modelos mais inclusivos, que a gente já vê funcionando em algumas cidades. Inclusive, não sei se o Fábio é de Brasília, mas em Brasília o GDF organizou com muita luta, óbvio, não tem trabalho fácil nessa categoria, mas hoje boa parte das cooperativas trabalham debaixo de um galpão, né? Trabalham com esteiras, com balança, com prensa, já. São prestadores de serviços, né? Claro. Exato. Então, é isso, meu amigo. Pode ter certeza que economia circular sem catador é lixo, né? Lixo. Ah, boa. Parabéns, Jorge. Muito boa a pesquisa. Excelente, Fábio. Obrigada. Eu acho que é a questão social da economia circular, né? A gente tem que sempre ver que a economia circular, como ela é baseada, né, nos preceitos da sustentabilidade, ela precisa ter o equilíbrio entre econômico, ambiental e social. Então, quando a gente fala em inclusão, né,
de populações vulneráveis, como a gente tem aí, né, os catadores de materiais recicláveis, que é uma realidade muito própria de países em desenvolvimento, né, América Latina, países do Caribe, alguns países da Ásia também, né, a gente não vê isso na Europa, África, nos Estados né? Unidos, na África também. Então, é uma realidade muito própria desse tipo de país. Então, a gente vê que os trabalhos que tratam de questões sociais acabam inserindo, sim, os catadores, né? A gente precisa abordar. Inclusive, em fevereiro desse ano, foi lançada uma coalizão para a transição para a economia circular na América Latina e Caribe, né? E um dos pilares é justamente essa inclusão social, essa preocupação com esses trabalhadores que têm uma vulnerabilidade maior. Infelizmente, o Brasil ainda não faz parte, não tem ninguém do Brasil, do governo brasileiro, representando o Brasil nessa coalizão. E seria muitíssimo importante que isso acontecesse, porque a gente vê, né, países aí como Peru, Equador, Colômbia, Argentina, ali na frente já, né, com vários ministros do meio ambiente, ministros do desenvolvimento regional participando já desse movimento, né, que também é incentivado pela Ellen MacArthur Foundation e pela UNEP, e é lógico que a gente precisa fazer parte disso. Agora a gente vai ter que esperar todo esse período de eleição, né, de transição aí de governo, para ver se a gente consegue ter o Brasil mais engajado, né? Nós temos algumas iniciativas relacionadas à economia circular no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério do Meio Ambiente, não, nada, né? No Ministério do Desenvolvimento Regional nós temos, no Ministério da Educação e no Ministério de Ciência e Tecnologia. Inclusive, estou em contato com os servidores que são responsáveis nesses ministérios. Mas não é nada articulado, nada consolidado, nada em nível Brasil, digamos assim, é uma coisa muito isolada em nível de cada ministério, né? Então, infelizmente, o Brasil está ali atrás, né, dos países da América Latina e Caribe Passos nesse para movimento. trás foram dados nos últimos anos, né? É importante aproveitar essa nobre audiência para lembrar que, poxa, educação ambiental é a base, né? Para que o cidadão separe o seu resíduo, pelo menos em lixo seco e lixo orgânico, né, gente? Então, pelo menos essa distinção o cidadão tem que fazer, mas ainda não se chega a essa informação de dias de coleta ou educação ambiental mais básica mesmo, né? E aí, pegando esse gancho do enfraquecimento do poder público, nessas pesquisas eu encontrei essa informação, né, de que, poxa, educação ambiental antes era um assunto do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação. Atualmente, a educação ambiental foi rebaixado para uma secretaria no Ministério do Turismo, sabe? Então, perdeu força, perdeu orçamento, perdeu, evidentemente, alcance, né, no âmbito nacional. Então, alguns passos, a questão da incineração, que é extremamente perigosa para as embalagens, porque queimar resíduo é muito tentador, né? Indústrias que precisam de caldeiras funcionando 24/12, né? Por exemplo, 24/7, né? Por exemplo, a cimenteira, que é extremamente poluidora, ela brilha os olhos quando você fala pode queimar lixo, pode queimar plástico, porque plástico é petróleo, né? Então, aquilo queima com uma facilidade maravilhosa do ponto de vista financeiro. Então, liberar a incineração é algo bem polêmico, tá? Que a gente deve estudar bem. Não é toda essa maravilha que vendem por aí, porque se isso cola no Brasil, possivelmente vão queimar resíduos passíveis de reciclagem. Então, é algo que a gente tem que estar bem atento, né? Enquanto cidadão, enquanto acadêmico, enquanto profissional que se envolve com esse tema. Sem falar das tecnologias, né? Que no Brasil, normalmente, o que vem para o Brasil de tecnologia de incineração é aquilo que já não é mais permitido nos países desenvolvidos, né? Então, tem toda essa questão, ou seja, a emissão de poluentes não é tão filtrada, então a gente tem impactos, externalidades negativas que vão ser geradas. Fora a questão do papel dos catadores, o que os catadores vão ter de insumo? Não vão ter resíduos para vender, né? Enfim. Então, a incineração, inclusive, lá naquela hierarquia da sustentabilidade, é o último recurso, né?
é o último recurso, é isso como a Rebeca falou, e nessa ideia de incineração, o catador perde muito espaço. Falando agora dos catadores, o Giovanni Santos, ele perguntou, Jorge, se na pesquisa foi levantado os dados sobre o número de cooperativas existentes no Brasil e quais as condições que esses trabalhadores executam, quais são as condições, né, dos trabalhadores que executam atividade nas cooperativas. Bacana, obrigado, Giovanni, pela pergunta. O que eu posso te responder é com base nos relatórios da ANCAT, tá? Então, a ANCAT de 2017, 2018 para cá, consegue reunir informações no âmbito nacional, então, informações quantitativas, tá? Então, tudo rastreável por notas fiscais. Então, eles têm uma consolidação já para montar um relatório, que eles chamam de anuário, um anuário da reciclagem. Então, o que eu posso dizer é com base nesse anuário, tá? Então, o anuário, ele não informa quantas cooperativas tem no Brasil, né? Se o Fábio trabalha lá, talvez ele possa até complementar. O que o anuário de reciclagem traz é o número a amostra, né? O número de informantes. Então, quantas cooperativas alimentaram o anuário de dados? Isso eu posso dizer que são um pouco mais de 1.800 cooperativas pelo país, né? Então, assim, se pudesse mudar a pergunta do Giovanni, eu diria assim, qual o número de organizações, de cooperativas de catadores organizadas a ponto de mensalmente mandar notas fiscais para uma central, né? Em PDF, em um sistema. Aí eu diria 1.800, tá? Mas aí, fugir disso eu não consigo muito. E quais as condições dos trabalhadores? Aí varia bastante, tá? Que executam as atividades. Giovanni, tem catador debaixo do pé de manga, sem um nada. Existe catador ainda em lixão, ainda botando o pé no chorume, com criança. Ainda existe essa realidade no Brasil, tá? Então, existe desde desse trabalhador que precisa buscar nessas condições para levar para a cooperativa, que às vezes é só um galpão de alguém, uma garagem de alguém, às vezes é um improviso do improviso, mas também, como eu citei, Brasília, existem cooperativas que atuam de uma forma bem melhor, sabe? O trabalhador poder tomar um banho ao término da sua jornada de trabalho, poder usar máscara, luva, um teto, uma esteira, uma balança, uma prensa funcionando. Então, é isso. Quando une empresa, né, para ajudar no financiamento, como Coca-Cola, Nestlé, Ambev, eles têm esses projetos de estruturação de cooperativa. Quando entra governo com trabalho sério, as cooperativas são beneficiadas, e isso quem ganha é a população, porque aí menos resíduo vai para o aterro, os nossos aterros duram mais, assim a gente precisa buscar menos áreas, né? Porque está acabando a área logisticamente viável para a gente levar os nossos resíduos, né? Muito bom. Bom, para a gente finalizar aqui, tem também o comentário do Victor, que sem contar que a incineração só vai transformar o estado do resíduo em sólido para gasoso, se resolve o problema da alocação de espaço, mas pior em outros, como em saúde. Por exemplo, esses gases e fuligens vão se depositar na natureza igualmente. É essa questão da tecnologia que eu comentei, né? Por exemplo, se é uma tecnologia de primeiro, digamos, como se fala, né, de primeiro mundo, ou seja, as últimas, né, as tecnologias top, ela já tem esse sistema de filtragem, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que o que vem para cá nem sempre é o de mais moderno, né? Então, a gente pode ter esse problema, sim. Aí, sobre os catadores, infelizmente, não existe uma padronização e equipamento de segurança para eles, porque trabalham de forma independente, como freelancer, então exime a responsabilidade de uma empresa. Então, aí isso vai variar, como o Jorge falou, né? Inclusive, o Jorge pesquisou por muito tempo aí os catadores, eu desenvolvi também alguns trabalhos com outros alunos, e se o catador está organizado em uma cooperativa, é uma realidade, né? Se o catador
é freelancer, como você disse, que existem, né, os autônomos não organizados em cooperativas, é outra realidade. Inclusive, eles são explorados, porque daí os intermediadores, né, que são os sucateiros aí, compram o resíduo por um preço bem mais baixo, eles não têm poder de negociação. Tem cidades no Brasil que são exemplos, né, como Ribeirão Preto e Londrina, por exemplo, que tem a coleta seletiva solidária. Os catadores são apoiados pela própria prefeitura, né? Então, eles têm toda uma estrutura física, uma estrutura de trabalho, carrinhos, inclusive, motorizados, para fazer todo esse processo, né? Lembrando que mais de 90% de tudo que se coleta no Brasil e se encaminha para reciclagem de embalagens é responsabilidade dos catadores, né? Então, eles são essenciais para nós, né? Então, é uma realidade que tem que ser estudada, né? Eu sei que tem um pessoal da USP que participei, inclusive, de uma banca esses dias, estudando também os catadores, né? Então, tem surgido aí vários estudos, né? E é um assunto aí bem importante mesmo, focado aí também nessa questão social. Então, para finalizar, né, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer pelos comentários, né, super qualificados, pela participação aí ativa, né, no nosso encontro. Convido vocês para acompanhar o nosso Instagram, @geologsUNB. Todos os meses a gente faz encontros, temos palestras abertas e temos também as que a gente realiza, né, em conjunto com outros grupos. Mês que vem a gente vai ter a Emília, que pesquisou sobre simbiose industrial, né, que são ecoparques na região de Minas Gerais, também relacionados à economia circular. Então, convidamos vocês para acompanhar as nossas redes sociais. Temos também um perfil no Facebook, né, GeologsUNB. Caso vocês tenham interesse, podem também seguir o nosso canal no YouTube, né, GeologsUNB, para que vocês possam acompanhar os outros encontros que foram realizados. A gente já falou sobre slow fashion, né, economia circular na moda e outros temas também, né, relacionados ao agronegócio, a desperdício de alimentos. Então, são todos temas que a gente pesquisa, que a gente desenvolve aí atividades no grupo e convidamos vocês para participar e acompanhar aí o que a gente tem feito, né? E disseminar também, compartilhando com seus contatos. Muito obrigada a todos. Em breve a gente manda também as declarações de participação para todos que estavam presentes e permaneceram aí no mínimo 75% do tempo, né, online. Também vamos colocar o link no YouTube, depois a gente manda o link para vocês. Obrigada, Jorge, muito obrigada pela tua participação, né, foi excelente, com certeza brilhantou mais ainda os nossos encontros. E é isso, gente. Eu desejo uma boa noite a todos, né? Um bom restinho de semana aí. E fiquem à vontade, se precisarem de algo que nós podemos, do grupo de pesquisa, auxiliar, fiquem super à vontade para entrar em contato conosco, né? A gente está à disposição aí e queremos ter um contato mais próximo aí com vocês, né? Que já estão no ambiente de trabalho, também acadêmicos. Ficamos à disposição para parcerias também. Obrigada. Joia, parabéns, Jorge, parabéns, professora. Legal. Obrigado, Fábio, e dos Obrigada. demais presentes também, por uma noite como essa. Bom descanso a todos. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Informação mesmo para a luta. Isso aí. Todos juntos para fazer um Brasil melhor e votando consciente aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Votando em candidatos que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com a questão social. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Um abraço. Tchau. Eu sou candidato.